Agora vamos iniciar o conteúdo específico do perfil 3, Operador de Processos, começando pelas noções fundamentais que servem de base para todo o trabalho industrial. Ordem de grandeza. Em processos industriais, a ordem de grandeza é um conceito essencial para estimar, comparar e compreender valores físicos sem a necessidade de cálculos complexos imediatos. A ordem de grandeza representa uma aproximação de um número baseado na potência de 10 mais próxima. Isso permite ao operador avaliar rapidamente se um valor está dentro do padrão esperado ou se há desvios significativos. Por exemplo, saber que determinadas pressões, volumes ou quantidades costumam trabalhar na ordem de 10 ao cubo, 10 à quinta ou 10 a menos 2 facilita a tomada de decisões rápidas e seguras no ambiente industrial. O domínio da ordem de grandeza oferece agilidade no reconhecimento de magnitudes, contribuindo para diagnósticos imediatos, interpretação de manômetros, sensores e equipamentos de medição, além de possibilitar uma comunicação técnica mais precisa entre os profissionais da área. Notação científica. A notação científica é uma forma padronizada de escrever números muito grandes ou muito pequenos utilizando potências de 10. Em processos industriais, essa escrita facilita cálculos, reduz erros e padroniza a leitura de dados. Um número é escrito em notação científica como o produto de um valor entre 1 e 10 multiplicado por 10 elevado a um expoente. Por exemplo, 0,00045 é escrito como 4,5 vezes 10 elevado a menos 4. 350.000 é escrito como 3,5 vezes 10 à quinta. Essa padronização é amplamente utilizada em áreas como química industrial, física aplicada a equipamentos, medições de vazão, condutividade, densidade e cálculos energéticos. A notação científica reduz ambiguidades e mantém clareza em relatórios técnicos, painéis de controle e documentação de processos. Sistema Internacional de Unidades, SI. O Sistema Internacional de Unidades é o padrão mundial para medições físicas. No ambiente industrial, o uso correto do SI garante uniformidade, segurança operacional e compatibilidade entre máquinas, instrumentos e procedimentos. As 7 unidades fundamentais do SI são metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, mol e candela. Além delas, existem unidades derivadas como Pascal para pressão, Joule para energia, Watt para potência e muitas outras usadas diariamente em processos industriais. Um operador de processos deve dominar o uso dessas unidades, compreender seus múltiplos e submúltiplos e saber converter valores de forma rápida e precisa. Isso influencia diretamente o controle de temperatura, pressão, vazão, concentração de substâncias, velocidade de reações e funcionamento de equipamentos. Propriedades dos materiais e seus usos. No ambiente industrial, conhecer as propriedades dos materiais é essencial para compreender como eles se comportam sob diferentes condições de operação. Cada processo, equipamento ou estrutura depende diretamente da escolha adequada do material. As principais propriedades são: propriedades físicas. Incluem densidade, condutividade térmica e elétrica, ponto de fusão e ponto de ebulição, calor específico, dilatação térmica e estado físico. Elas são fundamentais para determinar como um material reage a variações de temperatura, esforços mecânicos e condução de energia. Por exemplo, metais com alta condutividade térmica são usados em trocadores de calor, enquanto materiais isolantes são escolhidos para proteger sistemas elétricos. Propriedades mecânicas. Compreendem resistência, dureza, ductilidade, elasticidade, plasticidade e tenacidade. Essas propriedades orientam a seleção de materiais para tubulações pressurizadas, vasos industriais, estruturas metálicas e componentes de alto desgaste. Materiais mais resistentes são usados em ambientes de alta pressão.
enquanto materiais dúcteis são aplicados em processos que exigem deformação sem ruptura. Propriedades químicas. Relacionam-se à capacidade de reação com outras substâncias, resistência à corrosão e estabilidade química. Isso é decisivo em indústrias químicas e petroquímicas, que utilizam fluidos agressivos e ambientes corrosivos. Aços inoxidáveis, ligas especiais e polímeros resistentes são escolhidos justamente por suportar condições químicas adversas. Usos dos materiais. A seleção correta do material determina a segurança, a durabilidade e a eficiência de todo o processo industrial. Por exemplo, aço carbono é amplamente utilizado em tubulações e estruturas gerais. Aço inoxidável é aplicado onde há risco de corrosão. Alumínio é usado quando se necessita leveza e boa condutividade. Polímeros são empregados em isolamentos e componentes que exigem resistência química. Cerâmicas industriais são utilizadas em ambientes de alta temperatura e abrasão. Compreender essas propriedades permite ao operador atuar com maior precisão, identificar falhas, interpretar laudos técnicos, reconhecer limitações de cada material e antecipar problemas comuns como desgaste, corrosão, trincas ou falhas estruturais. Agora vamos avançar dentro do módulo de operação de processos industriais, abordando um tema fundamental para qualquer profissional que trabalha com substâncias, equipamentos térmicos, reações e operações físicas, os estados físicos da matéria, as mudanças de estado e as misturas com seus métodos de separação. Esse conteúdo é essencial para interpretar fenômenos industriais, ajustar parâmetros operacionais e resolver problemas de forma segura e eficiente. Estados físicos da matéria. A matéria pode se apresentar principalmente em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Em processos industriais, entender esses estados é essencial para manipular substâncias, controlar temperaturas e pressões e operar equipamentos corretamente. Sólido. No estado sólido, as partículas estão fortemente unidas, com pouca liberdade de movimento. O sólido tem forma e volume definidos. Na indústria, sólidos são usados em granulados, pastilhas, pós e estruturas metálicas. Muitos processos dependem da resistência, rigidez e baixa compressibilidade dos sólidos. Líquido. No estado líquido, as partículas têm maior liberdade de movimento. O líquido possui volume definido, mas não forma própria, adaptando-se ao recipiente. A indústria trabalha intensamente com líquidos como combustíveis, óleos, soluções químicas, solventes e água de processo. O comportamento de viscosidade e fluidez é fundamental para tubulações, bombas e trocadores de calor. Gasoso. Os gases apresentam partículas muito afastadas e em movimento rápido. Não possuem forma nem volume definido, ocupando todo o espaço disponível no recipiente. Processos com gases exigem atenção especial à pressão, temperatura e compressibilidade, elementos críticos em caldeiras, redes de vapor e sistemas pneumáticos. Mudanças de estado físico. As mudanças de estado ocorrem quando a matéria absorve ou libera energia térmica. Na operação industrial, controlar essas mudanças é parte fundamental de processos como destilação, condensação, secagem, vaporização e cristalização. Fusão. Passagem do estado sólido para o líquido mediante aquecimento. Solidificação. Transformação do estado líquido para o sólido ao perder calor. Vaporização. Mudança do estado líquido para o estado gasoso. Pode ocorrer por ebulição, evaporação ou calefação. Condensação. Transformação do estado gasoso em líquido. É amplamente utilizada em sistemas de recuperação de vapor, refrigeração e destilação. Sublimação. Passagem direta do sólido para o gasoso. Ressublimação. Passagem direta do estado gasoso para o sólido. O operador precisa compreender que essas transições são influenciadas por temperatura, pressão e características próprias das substâncias. Na prática, controlar limites operacionais evita danos a equipamentos, perda de rendimento e riscos de segurança. Misturas, conceitos e tipos.
Mistura é a união de duas ou mais substâncias sem que ocorra uma reação química entre elas. Em praticamente todos os setores industriais, os materiais manipulados são misturas, seja na forma de soluções, suspensões, emulsões, pós ou gases combinados. Misturas podem ser classificadas em misturas homogêneas, apresentam aspecto uniforme e apenas uma fase visível. Exemplos: soluções salinas, álcool em água, ar atmosférico. Em misturas homogêneas, a composição é constante em todos os pontos. Misturas heterogêneas. Apresentam duas ou mais fases visíveis. Exemplos: água e óleo, areia na água, granito. Essas misturas possuem propriedades variadas em diferentes pontos. A identificação correta do tipo de mistura é fundamental para escolher o método de separação adequado. Métodos de separação de misturas. A indústria utiliza diversos processos físicos e mecânicos para separar substâncias, seja para purificação, recuperação de materiais ou preparação de insumos. Os principais métodos são: filtração. Separa sólidos de líquidos utilizando um meio poroso. É usado em tratamento de água, operações químicas e processos alimentícios. Decantação. Separa fases com diferentes densidades, permitindo que a mais densa se deposite no fundo. Muito aplicada em separações água, óleo e em tratamento de efluentes. Centrifugação. Acelera a decantação utilizando força centrífuga. É empregada quando as diferenças de densidade são pequenas ou quando é necessário maior rapidez e eficiência. Destilação. Separa componentes de uma mistura líquida baseado na diferença entre seus pontos de ebulição. Utilizada amplamente nas indústrias química, farmacêutica e petroquímica. Evaporação. Remove o solvente por aquecimento, concentrando os solutos. Cristalização. Usada para purificar sólidos, permitindo que eles se depositem de forma ordenada após resfriamento ou saturação. Peneiração ou tamização. Separa sólidos de diferentes tamanhos de partículas. Fusão fracionada. Separa sólidos com diferentes pontos de fusão. Sublimação. Separa substâncias que sublimam daquelas que não sublimam. Cada método é acionado de acordo com as características físicas da mistura, a finalidade do processo e os parâmetros operacionais disponíveis, como pressão, temperatura, viscosidade, densidade e tamanho das partículas. Agora vamos avançar para um tema central dentro da operação de processos industriais: a classificação das substâncias químicas e as soluções aquosas, incluindo soluções verdadeiras, colóides e suspensões. Esse conhecimento é essencial para compreender o comportamento dos materiais utilizados em processos, prever reações, ajustar parâmetros operacionais e garantir segurança e eficiência. Substâncias químicas, classificação e características gerais. No contexto industrial, chamamos de substância química qualquer material formado por uma composição definida e propriedades características. As substâncias podem ser classificadas de diferentes formas, e essa classificação influencia diretamente sua aplicação, manipulação e riscos associados. Substâncias simples. São constituídas por um único elemento químico. Exemplos incluem oxigênio, hidrogênio e enxofre. Apesar de possuírem apenas um elemento, suas propriedades podem variar enormemente. Muitas substâncias simples são gases industriais essenciais, como o oxigênio utilizado em processos de combustão e o hidrogênio empregado em sínteses químicas. Substâncias compostas. São formadas por dois ou mais elementos químicos combinados em proporções fixas. Exemplos incluem água, dióxido de carbono, amônia e cloreto de sódio. Essas substâncias apresentam propriedades próprias que não podem ser deduzidas apenas a partir dos elementos originais. Substâncias puras. Possuem composição fixa e propriedades constantes, como ponto de ebulição, ponto de fusão e densidade. Em processos industriais, reconhecer substâncias puras é fundamental para ajustes finos de temperatura, pressão e reatividade. Misturas.
são combinações de substâncias em proporções variáveis, mas sem reação química. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas, e o operador precisa conhecer suas características para selecionar métodos de purificação, separação e controle operacional. Substâncias orgânicas e inorgânicas. Orgânicas. Apresentam carbono em suas estruturas e estão amplamente presentes em combustíveis, plásticos, solventes e materiais petroquímicos. Inorgânicas. Englobam ácidos, bases, sais e óxidos, utilizados em indústrias metalúrgicas, químicas e de tratamento de água. Reatividade e estabilidade. Cada substância possui comportamento próprio em relação à temperatura, pressão, presença de catalisadores e outras substâncias. Compreender esses fatores é fundamental para operar com segurança, evitando reações indesejadas, corrosividade, formação de gases tóxicos ou explosões. Toxicidade e periculosidade. O operador também deve estar atento às classificações de risco, como inflamabilidade, corrosividade, volatilidade e toxicidade. Esses fatores determinam o tipo de armazenamento, rotulagem e equipamentos de proteção necessários. Soluções aquosas, conceitos e classificação. Soluções aquosas são misturas em que a água funciona como solvente. Elas são extremamente relevantes na indústria, presentes em processos de limpeza, reações químicas, preparação de reagentes, tratamentos térmicos, sistemas de refrigeração e no transporte de substâncias. A água, por suas propriedades físico-químicas, dissolve uma grande variedade de substâncias, formando diferentes tipos de misturas. As soluções aquosas podem ser classificadas em 3 categorias principais. Soluções verdadeiras. São misturas homogêneas nas quais o soluto se dissolve completamente no solvente, apresentando apenas uma fase visível. As partículas dissolvidas têm diâmetro inferior a 1 nanômetro, o que impede sua visualização a olho nu ou mesmo com microscópio comum. Características principais. Permanecem estáveis, não sedimentam e podem atravessar filtros simples. Exemplos industriais incluem soluções de sais, ácidos, bases e compostos orgânicos miscíveis em água. São muito utilizadas em reações químicas, limpeza industrial, circuitos de troca térmica e preparação de reagentes. Soluções coloidais. Os coloides são misturas intermediárias entre soluções verdadeiras e suspensões. Possuem partículas de tamanho entre 1 e 1000 nanômetros. Embora pareçam homogêneos a olho nu, apresentam um comportamento particular que os diferencia das soluções verdadeiras. Características dos coloides. As partículas não se dissolvem completamente, mas permanecem dispersas de forma estável. Não sedimentam facilmente mesmo após longos períodos de repouso. Apresentam o chamado efeito Tyndall, dispersando a luz que os atravessa. São muito usados em indústrias alimentícias, farmacêuticas, cosméticas e de tintas. Exemplos incluem gelatina, leite, tintas, emulsões industriais e polímeros dispersos em água. Suspensões. As suspensões são misturas heterogêneas formadas por partículas maiores que 1000 nanômetros. Nessas misturas, o soluto não se dissolve, ele apenas fica disperso por um tempo, podendo se depositar com facilidade devido à gravidade. Características das suspensões. Apresentam mais de uma fase visível, tendem a sedimentar após certo tempo de repouso. Podem ser separadas por filtração simples. São utilizadas em processos industriais envolvendo sólidos em água, como tratamentos de efluentes, argamassas, polpas minerais e pinturas de base sólida. Importância industrial das soluções aquosas. As soluções aquosas desempenham um papel central em diversas operações. Controle de reações químicas mediante ajuste de concentração, transporte de calor em sistemas de resfriamento e aquecimento, lavagem e limpeza de equipamentos, tratamento de água e efluentes, preparo de produtos químicos e alimentícios.
O operador de processos precisa compreender a diferença entre soluções verdadeiras, colóides e suspensões para saber como manipular, armazenar e transportar cada tipo de mistura da forma mais eficiente e segura. Agora, vamos avançar para um conjunto de conceitos fundamentais na operação de processos industriais: solubilidade, concentração de soluções, propriedades coligativas e a classificação e o comportamento de ácidos, bases, sais e óxidos. Esses temas estão diretamente relacionados ao controle de reações químicas, ao preparo de insumos, ao monitoramento de parâmetros industriais e à segurança operacional. Vamos aprofundar cada um deles. Solubilidade. A solubilidade é a capacidade que uma substância tem de se dissolver em um solvente, formando uma solução. Em processos industriais, esse conceito determina desde a preparação de reagentes até a eficiência de etapas de extração, purificação e lavagem. A solubilidade depende de vários fatores. Temperatura. Para a maioria dos sólidos solúveis em água, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Já para gases, ocorre o contrário. Quanto mais alta a temperatura, menor a solubilidade. Pressão. Influencia principalmente a solubilidade de gases. De acordo com a lei de Henry, quanto maior a pressão exercida sobre um gás, maior sua solubilidade no líquido. Natureza química. Substâncias polares tendem a se dissolver em solventes polares, como a água. Substâncias apolares se dissolvem melhor em solventes apolares, como óleo ou benzina. Esse princípio é resumido pela expressão semelhante dissolve semelhante. Agitação. Aumenta a taxa de dissolução, distribuindo o soluto mais rapidamente pelo solvente. Tamanho das partículas. Quanto menor o tamanho do soluto, maior a área de contato e mais rápida é a dissolução. Compreender esses fatores é fundamental para ajustar parâmetros operacionais, otimizar processos e evitar falhas, como precipitações indesejadas ou formação de sólidos em tubulações. Concentração das soluções. A concentração indica a quantidade de soluto presente em uma certa quantidade de solução. Esse valor é essencial para o controle de processos químicos, pois determina a intensidade das reações, o pH das soluções, o poder oxidante ou redutor e o comportamento térmico dos sistemas. As formas mais comuns de expressar concentração são: concentração comum, G por L, mostra quantos gramas de soluto existem por litro de solução. Molaridade, L, mol por litro, expressa a quantidade de matéria do soluto em mols por litro de solução. É muito utilizada para cálculos químicos e preparação de reagentes controlados. Percentual em massa ou em volume. Pode ser massa por volume ou volume por volume, dependendo do tipo de mistura. Título. Indica a proporção entre soluto e solução sem depender de unidades específicas. Partes por milhão, ppm, utilizada para soluções extremamente diluídas, muito comum em análises ambientais, controle de qualidade da água e monitoramento de contaminantes. O operador precisa dominar essas expressões porque alterações na concentração podem modificar completamente o resultado esperado de um processo. Propriedades coligativas das soluções. As propriedades coligativas dependem apenas da quantidade de partículas de soluto dispersas no solvente, e não da natureza química dele. Elas são fundamentais para entender fenômenos térmicos e comportamentos das soluções em condições industriais. As 4 propriedades coligativas são: tonoscopia. É o abaixamento da pressão de vapor da solução em relação ao solvente puro. Quanto mais partículas houver dissolvidas, menor será a pressão de vapor. Esse fenômeno ajuda a explicar processos de evaporação, secagem e destilação fracionada. Ebulioscopia. É a elevação do ponto de ebulição da solução. Quanto mais soluto dissolvido, maior será a temperatura necessária para iniciar a ebulição. Isso é fundamental em sistemas térmicos e caldeiras que utilizam soluções concentradas. Crioscopia. É o abaixamento do ponto de congelamento. Soluções concentradas demoram mais para congelar. Esse princípio é utilizado em fluidos anticongelantes e sistemas de refrigeração. Osmose e pressão osmótica. A osmose consiste na passagem de solvente através de uma membrana semipermeável. A pressão osmótica é a força necessária para impedir esse fluxo.
O conceito é usado em dessalinização por osmose reversa, tratamento de água e sistemas de filtração. Compreender essas propriedades é essencial para operar sistemas que envolvem aquecimento, resfriamento, concentração de soluções e purificação por membranas, ácidos, bases, sais e óxidos, definição e classificação. Estas substâncias formam a base da química industrial e estão presentes em grande parte dos processos, reagentes e produtos. Ácidos são substâncias que liberam íons hidrogênio em solução aquosa. Alguns exemplos são ácido clorídrico, ácido sulfúrico e ácido acético. Podem ser classificados como fortes ou fracos, dependendo do grau de ionização. Os ácidos fortes se ionizam completamente, enquanto os fracos ionizam apenas parcialmente. Bases são substâncias que liberam íons OH- em solução aquosa, como o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio e o hidróxido de cálcio. Assim como os ácidos podem ser fortes ou fracos. Sais formados pela reação entre ácidos e bases e têm grande aplicação industrial. Exemplos incluem clorito de sódio, nitrato de amônio e carbonato de cálcio. Podem ser classificados conforme o tipo de ácido e base que os originaram: neutros, ácidos, básicos ou mistos. Óxidos compostos binários formados pela combinação do oxigênio com outro elemento químico. Podem ser classificados como óxidos ácidos, básicos, anfóteros, neutros e peróxidos. Tem aplicações em processos metalúrgicos, catálise, fabricação de cerâmicas e materiais refratários. Conceitos de ácidos e bases. Há várias teorias que explicam o comportamento ácido-base. As mais utilizadas são: teoria de Arrhenius. Ácido libera hidrogênio, H+, em água. Base libera hidroxila, OH-, em água. Teoria de Bronsted-Lowry. Ácido é doador de prótons. Base é receptora de prótons. Teoria de Lewis. Ácido aceita pares de elétrons. Base doa pares de elétrons. Essa compreensão ajuda na previsão de reatividade e no controle de pH em processos industriais. Propriedades de ácidos e bases. Indicadores. Mudam de cor conforme o pH da solução, auxiliando no controle operacional. Exemplos incluem fenolftaleína e tornassol. Condutibilidade elétrica. Ácidos e bases ionizam em água, permitindo a condução de corrente elétrica. Quanto maior o grau de ionização, maior a condutividade. Reação com metais. Ácidos fortes reagem com metais liberando gás hidrogênio, o que exige cuidados especiais. Bases normalmente não reagem com metais da mesma forma, mas podem causar corrosão em alumínio e zinco. Neutralização. Ocorre quando um ácido reage com uma base formando sal e água. Esse princípio está presente no tratamento de efluentes, correção de pH, produção de sais industriais e controle operacional de processos. Fenômenos elétricos. Carga elétrica. Corrente elétrica. Lei de Coulomb. Campo elétrico. Potencial elétrico. Efeito Joule. Lei de Ohm. Resistência elétrica e resistividade. Os fenômenos elétricos constituem a base de praticamente todos os sistemas eletroeletrônicos e estão presentes em inúmeras aplicações da engenharia civil, como instalações prediais, sistemas de iluminação, motores, equipamentos e sistemas de automação. Dominar esses conceitos é essencial para resolver questões de concursos que envolvem eletricidade básica. 1. Carga elétrica. A carga elétrica, que é uma propriedade física das partículas que compõem a matéria. Ela pode ser positiva, associada ao próton; negativa, associada ao elétron. Unidade no SI, Coulomb. A menor quantidade possível de carga é a carga do elétron. Aproximadamente E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. As cargas podem se atrair, sinais opostos, ou repelir, sinais iguais. 2. Corrente elétrica. A corrente elétrica, E, é um movimento ordenado de cargas elétricas em um condutor. Define-se: I é igual a ΔQ dividido por ΔT. Unidade: ampere.
Em condutores metálicos, quem se movimenta são elétrons livres. Sentido convencional da corrente, do polo positivo para o negativo, mesmo sendo o oposto ao movimento real dos elétrons. 3. Lei de Coulomb. A lei de Coulomb descreve a força entre duas cargas elétricas. F é igual a K vezes módulo de Q1 vezes Q2, dividido por D ao quadrado, onde F, força elétrica, N, Q1 e Q2, cargas, C, D, distância entre elas, M, e K, constante eletrostática, aproximadamente 9 vezes 10 a nona. A força é atrativa se as cargas tiverem sinais opostos, repulsiva se tiverem sinais iguais. 4. Campo elétrico. O campo elétrico, E, é uma região onde uma carga sofre força elétrica. E é igual a F dividido por Q. Quando criado por uma carga pontiforme, E é igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. Unidade: V por M, ou N por C. Linhas de campo: saem das cargas positivas, entram nas cargas negativas. 5. Potencial elétrico. O potencial elétrico, V, representa a energia elétrica por unidade de carga. V é igual a U dividido por Q. Para uma carga pontiforme, V é igual a K vezes Q dividido por D. Unidade, volt, é um conceito fundamental para entender tensões e diferenças de potencial nos sistemas elétricos. 6. Efeito Joule. O efeito Joule descreve a transformação de energia elétrica em calor quando a corrente passa por um condutor. P é igual a I ao quadrado vezes R. Ou ainda, Q é igual a I ao quadrado vezes R vezes T. Onde P, potência dissipada, W. R, resistência, ohm. T, tempo, S. É a base para funcionamento de chuveiros, fornos elétricos, aquecedores e perdas em instalações. 7. Lei de Ohm. Uma das leis fundamentais da eletricidade. V é igual a R vezes I. Ela vale para materiais ômicos, que apresentam proporcionalidade entre tensão e corrente. R. Resistência elétrica. A resistência elétrica, R, é a oposição à passagem de corrente elétrica, expressa por R é igual a ρ dividido por A, onde ρ, resistividade do material, ohm por metro, L, comprimento, m, A, área da seção transversal, m ao quadrado. Materiais com resistência baixa, cobre, alumínio. Materiais com resistência alta, plásticos, borracha, madeira seca. 9. Resistividade elétrica. A resistividade, ρ, é uma grandeza que caracteriza o quanto um material resiste ao fluxo de elétrons. Depende exclusivamente do material. Aumenta com a temperatura na maioria dos metais. Exemplos: resistividade do cobre, baixa, excelente condutor. Resistividade dos plásticos, muito alta, isolantes. Resumo final para provas. Carga elétrica, propriedade das partículas. Corrente, fluxo de cargas por unidade de tempo. Lei de Coulomb, força entre cargas. Campo elétrico, força por unidade de carga. Potencial, energia por unidade de carga. Efeito Joule, calor gerado pela corrente. Lei de Ohm, relação V igual a R vezes I. Resistência, oposição à corrente. Resistividade, característica do material.